Desde os tempos mais antigos, as plantas têm sido usadas como fonte de alimento, proteção e também de cura natural. Muito antes da medicina moderna existir, civilizações antigas já conheciam o poder das ervas e das plantas medicinais. Curiosamente, a própria Bíblia menciona diversas plantas usadas para cura, purificação e tratamento de doenças. Em várias passagens, elas aparecem como parte da vida diária, da alimentação e até de rituais sagrados. Para muitas pessoas da época, essas plantas eram vistas como presentes da natureza, capazes de restaurar o corpo e fortalecer a saúde. Algumas dessas espécies ainda são usadas hoje na medicina natural e na fitoterapia moderna. E o mais surpreendente é que muitas delas são plantas comuns, que podem ser encontradas facilmente em diferentes partes do mundo. Neste vídeo, você vai conhecer 10 plantas naturais mencionadas na Bíblia, que ficaram conhecidas por seus usos medicinais e propriedades curativas ao longo da história. Algumas eram usadas para tratar feridas, outras para purificar o corpo. E algumas eram consideradas tão valiosas que chegavam a ser usadas em rituais sagrados. E entre todas elas, existe uma planta que se destacou tanto que era considerada uma das mais poderosas da antiguidade. Mas antes de chegar nela, vamos começar com uma das plantas mais antigas e simbólicas mencionadas nos textos bíblicos. Uma das plantas mais conhecidas mencionadas na Bíblia é o hisopo. Essa pequena planta aromática aparece em diversas passagens e era frequentemente associada à purificação e limpeza espiritual. No livro de Êxodo, por exemplo, o hisopo foi usado durante a primeira Páscoa. Os israelitas utilizaram ramos da planta para aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, um gesto que simbolizava proteção. Mas o uso do hisopo não era apenas simbólico. Na antiguidade, essa planta também era conhecida por suas propriedades medicinais. Muitas culturas utilizavam o hisopo em infusões e preparações naturais para ajudar no tratamento de problemas respiratórios, inflamações e infecções leves. Suas folhas aromáticas eram frequentemente usadas para preparar chás medicinais, que ajudavam a aliviar tosses e desconfortos no peito. Além disso, o hisopo também era utilizado para limpeza e purificação de ambientes, graças ao seu aroma forte e propriedades naturais. Por causa dessas características, essa planta acabou se tornando um símbolo poderoso de purificação e renovação. Mesmo hoje, o hisopo ainda é usado em algumas tradições de fitoterapia e medicina natural. Mas essa não era a única planta importante mencionada nos textos antigos. A próxima planta, na verdade, era considerada tão valiosa que chegou a ser usada como perfume, remédio e até como presente para reis. Outra planta extremamente valiosa mencionada na Bíblia é a mirra. Diferente de muitas plantas comuns, a mirra era considerada um verdadeiro tesouro na antiguidade. Ela é uma resina aromática extraída de árvores do gênero Comifora, que crescem principalmente em regiões secas do Oriente Médio e do Nordeste da África. Na Bíblia, a mirra aparece em vários momentos importantes. Um dos mais conhecidos está no Evangelho de Mateus, quando os 3 sábios do Oriente levam ouro, incenso e mirra como presentes ao menino Jesus. Isso mostra o quanto essa substância era considerada valiosa e simbólica naquela época. Mas a mirra não era usada apenas como perfume ou presente. Na antiguidade, ela também era conhecida por suas propriedades medicinais. Povos antigos utilizavam a mirra para ajudar no tratamento de feridas, inflamações e infecções, graças às suas propriedades antissépticas naturais. A resina também era usada para preparar óleos medicinais e ungüentos, que eram aplicados na pele para ajudar na cicatrização. Além disso,
A mirra era muito utilizada em rituais religiosos e processos de embalsamamento devido ao seu aroma forte e às suas propriedades de conservação. Por causa dessas características, a mirra se tornou uma das substâncias mais importantes do mundo antigo, sendo comercializada por rotas de comércio que atravessavam desertos e ligavam diferentes civilizações. Mas existe outra planta mencionada nos textos antigos, que era tão especial que chegou a ser associada à cura de feridas e restauração do corpo. E essa próxima planta talvez seja uma das mais famosas de todas. Entre as plantas mais conhecidas associadas à cura natural está a babosa, também chamada de aloe ou aloe vera. Essa planta suculenta tem sido valorizada há milhares de anos por suas propriedades medicinais. Nos tempos antigos, o aloe era conhecido principalmente por suas propriedades calmantes e cicatrizantes. Diversas culturas utilizavam o gel da planta para tratar feridas, queimaduras e irritações na pele. Há referências ao aloe em textos bíblicos, especialmente em passagens que mencionam óleos aromáticos e preparações usadas em rituais e cuidados com o corpo. No Evangelho de João, por exemplo, o aloe aparece entre as substâncias utilizadas na preparação do corpo após a crucificação de Jesus. Isso mostra que essa planta já era considerada valiosa e importante na antiguidade. O gel transparente, encontrado dentro das folhas da babosa, contém compostos naturais que ajudam a hidratar a pele, aliviar irritações e acelerar o processo de cicatrização. Por causa dessas propriedades, a babosa continua sendo amplamente utilizada hoje em cosméticos, produtos naturais e tratamentos caseiros. Além do uso externo, em algumas tradições, ela também era usada em preparações naturais voltadas para o bem-estar digestivo. Mas a próxima planta mencionada na Bíblia talvez seja uma das mais simbólicas de todas. Ela aparece em várias passagens antigas e era usada não apenas como alimento, mas também como remédio natural e símbolo de prosperidade. Entre todas as plantas mencionadas nos textos bíblicos, poucas são tão importantes quanto a oliveira. Essa árvore milenar era extremamente valorizada nas terras do Mediterrâneo e desempenhava um papel essencial na alimentação, na medicina e na vida espiritual. A oliveira é mencionada diversas vezes na Bíblia e muitas vezes aparece como símbolo de paz, prosperidade e bênção. Um dos episódios mais conhecidos ocorre na história da Arca de Noé, quando uma pomba retorna trazendo um ramo de oliveira, sinalizando que as águas do dilúvio haviam baixado. Mas além do simbolismo, a oliveira também tinha um grande valor prático. De seus frutos é extraído o azeite de oliva, que era um dos produtos mais importantes da antiguidade. O azeite era usado para cozinhar, iluminar casas com lamparinas, ungir reis e sacerdotes e também como parte de tratamentos naturais. Na medicina tradicional da época, o azeite era frequentemente utilizado para hidratar a pele, tratar pequenas feridas e aliviar irritações. Ele também servia como base para preparar óleos medicinais e ungüentos naturais. Além disso, o azeite era considerado um alimento altamente nutritivo, rico em compostos naturais que ajudam a proteger o organismo. Por isso, a oliveira acabou se tornando um símbolo duradouro de vida, saúde e abundância. Mas a próxima planta mencionada nos textos antigos era muito diferente. Ela era usada principalmente como tempero, mas também possuía propriedades naturais que ajudavam na saúde e no bem-estar. E o mais curioso é que essa planta provavelmente já passou pela sua cozinha muitas vezes. Entre as plantas mencionadas nos ensinamentos bíblicos, a mostarda ocupa um lugar muito especial. Apesar de suas sementes serem extremamente pequenas, essa planta ficou conhecida por crescer rapidamente e se transformar em um arbusto forte e resistente.
Nos evangelhos, Jesus usa a semente de mostarda como exemplo em uma de suas parábolas mais famosas. Ele explica que, mesmo sendo uma das menores sementes, quando plantada, ela pode crescer e se tornar uma planta grande, capaz até de abrigar pássaros em seus ramos. Esse ensinamento ficou conhecido como uma metáfora poderosa sobre fé e crescimento, mostrando que algo pequeno pode se tornar extraordinário. Mas além do simbolismo espiritual, a mostarda também era valorizada por suas propriedades naturais. As sementes de mostarda eram usadas na culinária e na medicina tradicional. Na antiguidade, elas eram utilizadas em preparações naturais que ajudavam a estimular a digestão e aquecer o corpo, especialmente em climas mais frios. O óleo extraído das sementes também era usado em massagens e tratamentos naturais, ajudando a aliviar desconfortos musculares e estimular a circulação. Por ser uma planta fácil de cultivar e muito versátil, a mostarda se espalhou por diferentes regiões do mundo e continua sendo usada até hoje, tanto na alimentação quanto em práticas de medicina natural. Mas a próxima planta mencionada nos textos bíblicos tem uma característica curiosa. Ela era usada tanto como alimento quanto como remédio natural, e por muito tempo foi considerada uma das plantas mais valiosas das antigas civilizações. O figo é outra planta frequentemente mencionada nos textos bíblicos e tinha grande importância nas antigas civilizações do Oriente Médio. A figueira era uma árvore comum na região e seus frutos eram altamente valorizados por seu sabor e valor nutritivo. Em várias passagens da Bíblia, o figo aparece como símbolo de prosperidade, paz e abundância. Ter uma figueira era considerado um sinal de estabilidade e sustento para as famílias da época. Além de ser consumido fresco, o figo também era seco ao sol, o que permitia que fosse armazenado por longos períodos. Isso o tornava um alimento muito importante em tempos antigos, quando a conservação de alimentos era um grande desafio. Mas o figo também tinha usos ligados à saúde. Na antiguidade, ele era conhecido por ser um alimento rico em nutrientes e energia, ajudando a fortalecer o corpo. Em algumas tradições, preparações feitas com figos eram usadas para ajudar no cuidado de feridas e inflamações, aplicadas de forma simples sobre a pele. Por ser nutritivo, fácil de conservar e versátil, o figo se tornou um dos frutos mais importantes da dieta das populações antigas. Até hoje, ele continua sendo apreciado em diversas partes do mundo, tanto pelo seu sabor quanto pelos seus benefícios nutricionais. Mas a próxima planta mencionada nos textos bíblicos é ainda mais curiosa. Ela era tão valorizada que chegou a ser considerada um verdadeiro tesouro natural, usada como perfume, medicina e até em rituais importantes. Entre as substâncias naturais mais valiosas mencionadas na Bíblia está o incenso, uma resina aromática extraída de árvores do gênero Boswellia, que crescem principalmente em regiões áridas da Península Arábica e do Nordeste da África. Na antiguidade, o incenso era considerado extremamente precioso, muitas vezes sendo transportado por longas rotas comerciais através do deserto. Seu valor era tão alto que ele chegou a ser comparado a metais e pedras preciosas. Nos textos bíblicos, o incenso aparece frequentemente ligado a rituais religiosos e momentos de adoração. Sua fumaça aromática era usada em templos e cerimônias, simbolizando orações que se elevavam ao céu. Mas o incenso não era valorizado apenas pelo seu aroma agradável. Na medicina tradicional de várias culturas antigas, essa resina também era conhecida por suas propriedades calmantes e purificadoras. Preparações feitas com incenso eram utilizadas para ajudar no bem-estar geral, na respiração e no relaxamento. Além disso, o incenso também era utilizado na produção de óleos aromáticos e ungüentos, que eram aplicados no corpo em práticas tradicionais de cuidado. Por causa de sua importância espiritual e medicinal,
o incenso se tornou uma das substâncias naturais mais respeitadas do mundo antigo. Mas a próxima planta mencionada nos textos bíblicos era ainda mais curiosa. Ela era usada como alimento básico, mas também tinha um papel importante em momentos de escassez e sobrevivência. E sua história está ligada a um dos episódios mais impressionantes das narrativas antigas. O coentro é outra planta mencionada nos textos bíblicos, e sua presença está ligada a um episódio muito conhecido da história do povo de Israel. No livro de Êxodo, quando os israelitas estavam atravessando o deserto, um alimento especial apareceu no chão todas as manhãs. Esse alimento foi chamado de maná, e a Bíblia descreve sua aparência como sendo semelhante à semente de coentro. Essa comparação mostra que o coentro já era uma planta conhecida e comum naquela época. Além de ser usado como referência visual, o coentro também era valorizado como alimento e tempero. Suas sementes e folhas eram utilizadas para dar sabor às refeições e também para ajudar na digestão. Na medicina tradicional de diversas culturas antigas, o coentro era usado em preparações naturais que ajudavam a aliviar desconfortos digestivos e estimular o apetite. Por ser uma planta aromática e fácil de cultivar, o coentro se espalhou por muitas regiões do mundo e se tornou um ingrediente comum em diversas cozinhas. Hoje, ele continua sendo amplamente utilizado tanto na culinária quanto em práticas naturais de bem-estar. Mas a próxima planta mencionada nos textos antigos ficou conhecida ao longo da história como uma das mais simbólicas e importantes das antigas civilizações, sendo associada à alegria, à abundância e até à celebração, e que era extremamente valorizada na antiguidade, é a romã. A romã é mencionada várias vezes na Bíblia e era considerada um símbolo de vida, fertilidade e prosperidade. Seus frutos eram muito apreciados nas regiões do Oriente Médio, tanto pelo sabor quanto pelo seu valor nutritivo. Na antiguidade, a romã era consumida fresca ou transformada em sucos e preparações naturais, sendo vista como um alimento que ajudava a fortalecer o corpo. Além disso, a fruta também tinha um forte significado simbólico. Em algumas descrições bíblicas, a romã aparece até mesmo na decoração das vestes sacerdotais e em elementos do templo, o que mostra o quanto ela era respeitada e admirada. Do ponto de vista natural, a romã é rica em compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, o que ajuda a proteger o organismo e contribuir para o bem-estar geral. Por causa dessas propriedades, essa fruta continuou sendo valorizada ao longo da história e ainda hoje é considerada um alimento muito saudável em diversas culturas. A última planta da nossa lista é uma das mais simbólicas e mencionadas em toda a Bíblia: a videira. A videira é a planta que produz as uvas, frutos que eram extremamente importantes para a alimentação e para a cultura das antigas civilizações do Oriente Médio. Nos textos bíblicos, a videira aparece frequentemente como um símbolo de prosperidade, bênção e abundância. Em muitas passagens, possuir vinhas era sinal de riqueza e estabilidade. Além do consumo das uvas frescas, elas também eram utilizadas para produzir vinho, uma bebida muito presente nas celebrações e na vida cotidiana da época. Mas as uvas também eram valorizadas por suas propriedades nutritivas. Elas são ricas em vitaminas, minerais e compostos naturais que ajudam a fortalecer o organismo. Em algumas tradições antigas, preparações feitas com uvas e vinho também eram usadas em cuidados naturais e práticas medicinais, principalmente para ajudar na recuperação do corpo e no fortalecimento da saúde. Por isso, a videira acabou se tornando um símbolo profundo de vida, renovação e alegria. Ao longo da história,
essa planta continuou sendo cultivada em diversas regiões do mundo e ainda hoje faz parte da alimentação de milhões de pessoas. Como vimos, muitas plantas mencionadas nos textos bíblicos eram valorizadas não apenas por seu significado espiritual, mas também por seus usos práticos na vida cotidiana. Desde o hisopo, usado em rituais de purificação, até a videira, símbolo de abundância, essas plantas mostram como o conhecimento sobre a natureza já fazia parte da vida das pessoas há milhares de anos. Muitas delas continuam sendo utilizadas até hoje na alimentação, na medicina natural e em práticas tradicionais de cuidado com a saúde. Isso nos lembra que, ao longo da história, o ser humano sempre buscou na natureza formas de equilíbrio, cura e bem-estar. E agora queremos saber de você. Qual dessas plantas você já conhecia ou já utilizou no seu dia a dia? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de aprender sobre plantas, natureza e conhecimentos antigos, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.